eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso trabalho e compartilhe mesmo, que aqui é uma denúncia seríssima e gravíssima, né, que a gente vai falar aqui. Deixe seu comentário aqui, né, e seja um membro do nosso canal. Pessoal, vamos passar aqui uma live aonde Sérgio Frias denunciou essa emissora pilantra chamada Rede Globo, junto ao Jorge Salgado, tentando iludir e mentir a você, torcedor cruzmaltino. Falar que a SAF, aonde o nosso digníssimo presidente fake viajou aos Estados Unidos para tentar resolver alguma coisa, alguma venda do clube a um grupo americano, e pode ser o Grupo City com toda certeza, coisa que a gente já tinha falado aqui no canal antes, laranja para vender para eles próprios, que é para o Jorge Salgado e companhia. Eles querem iludir você, torcedor, falar que a National Bank, na época do Eurico Miranda, quando o Vasco montou aquele timaço, quando a National Bank aí, ajudou o Vasco, que a National Bank é a mesma situação hoje que o Jorge Salgado quer trazer aí para investidores americanos. Mentira, porque na época a National Bank ajudou o Vasco e o Vasco não precisou ser vendido. Não precisou ser vendido como hoje eles querem vender. A diferença é essa, então não tem nada de igual. Não tem nada de igual. Vocês estão mentindo ao torcedor cruzmaltino, vocês são um bando de canalhas e pilantras aí, tentando, né, desvirtuar e tentar iludir o torcedor leigo vascaíno, torcedores que não conheçam da situação, para tentar trazer uma situação aí que fosse uma situação benéfica para o clube. Vocês são um bando de enganadores que querem agora tentar iludir, e que Jorge Salgado, junto com Rede Globo aí, tentando trazer essa matéria mentirosa, né, enganadora, fake news para o Vasco da Gama. A National Bank vê ao Vasco ajudar sim ao clube, mas totalmente diferente, porque ali foi uma ajuda financeira e nada de como hoje está sendo feito, como eles querem vender o clube, que é totalmente diferente. Então assista aí essa palavra do Sérgio Frias, essa denúncia seríssima, e parabéns ao Sérgio Frias. A gente está trazendo aqui no canal essa denúncia, Cerrado já falou, e todos os canais de YouTube têm que trazer esse conteúdo para mostrar a realidade ao torcedor cruzmaltino, aonde esse bando de canalhas, dessa mídia podre, esse bando de canalhas que estão dentro do Vasco, tentando enganar você, torcedor vascaíno. Um casaca no coração, uma ótima quarta-feira a todos, um grande abraço a todos. E aí, com a fala agora aí, nosso grande digníssimo aí, benemérito Vasco, Sérgio Frias. Surgiu, ou o surgimento do comparativo da parceria que o Vasco fez com o National Bank, que depois foi incorporado pelo Bank of America, que tinha no Brasil o Banco Liberal como braço, e uma SAF. Vamos primeiro conceituar as duas coisas para deixar absolutamente claro. O Vasco fez um contrato de exploração da sua marca por parte de uma empresa criada, não pelo Vasco, pelo banco, não tinha vínculo com o Vasco, sim com o banco, chamada VGL, Vasco da Gama Licenciamentos. A VGL, ela dizia, ou o banco dizia, quem que o Vasco ia comprar? Não. Ela dizia aonde o Vasco vai investir o dinheiro? Não. O Vasco, uma vez recebendo aquele valor, qual era a situação dele? Ele recebia um valor adiantado. Esse valor adiantado, ele investia, não tinha que investir. As pessoas têm que entender. Vamos pegar como exemplo agora, para se ter uma ideia, o que está acontecendo no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, que aconteceu no Corinthians lá atrás. Quando você tem dinheiro,
Você é uma entidade sem fins lucrativos, você não vai investir em ações, dividir capital com sócios, dividir dividendo com sócios. Você faz o quê? Você retroalimenta futebol, esporte, patrimônio para obter sucesso, títulos, retorno de imagem, crescimento em esporte, crescimento, visibilidade, etc. Esse é o conceito. É o conceito correto. Por quê? O torcedor do Vasco é Vasco pela paixão que tem pelo clube. E quando ele vai falar dos feitos do Vasco, ele não fala do balanço. Você sabia que o balanço em 1948, que o balanço em 1977, que o balanço em 2000... Até porque, senão, as pessoas diriam, bom, então o Vasco tem uma vida, como todos os clubes do Brasil, os grandes clubes do Brasil, tem uma vida só de sucesso, porque todos os clubes devem. Você fala do que você ganha. Qual é a herança? Qual é o legado que você deixa? É o que você ganha. O trabalho que você faz na base, que é onde vai te dar dinheiro depois. O trabalho que você faz no seu patrimônio. Os títulos que você alcança, com esses títulos alcançados, o patamar que você põe no clube. A visibilidade que você tem. A potência da marca sendo exposta em vários pontos, em vários cantos do país. Retorno de mídia. Isso é fundamental. É aí que você cria a possibilidade de dizer, olha, passou aquele período ali me trouxe isso. E aí nós temos uma dificuldade muito grande quando aparece uma matéria como essa que apareceu no Globo Esporte e ela começa a falar um monte de inverdades. Aparece o Jorge Salgado, parece que foi uma matéria feita do grupo do Jorge Salgado com o Globo. Você não ouve outra parte, não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Você ouve o Jorge Salgado, que conta uma mentira descarada, ou várias mentiras descaradas, inclusive em detrimento do que é a história do Vasco. Porque é de interesse dele falar. Junto ao meio de comunicação muito favorável à venda do clube. É quase como se fosse uma junção ali de amigos que sentam para conversar para... Olha, o caminho é isso aqui, nós temos que tentar vender essa ideia aqui. Sérgio, eu acho que é importante o seguinte, o que se tenta vender hoje para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco, é que, em realidade, o Vasco não tem jeito, o Vasco não voltará a ser grande, porque tem muitas dívidas e a gente precisa vender. E que essas dívidas vieram lá do ano 2000, o que não é verdade. O que acontece, é sempre bom a gente recordar o que acontece ali de 99 para 2000, 2001. São alguns fatos. Primeiro, em relação à parceria do Vasco. A parceria foi feita com o Nations Bank, através do Banco Liberal aqui do Brasil, que era o representante do Nations Bank no Brasil. Quem comandava o Banco Liberal aqui no Brasil era Luiz Barbosa, que era vascaíno, por isso procurou o Vasco, procurou a diretoria do Vasco. Né? O Eurico contava essa história, que o Luiz Barbosa pegou ele na social do Vasco. A social do Vasco. Olha, eu tenho uma proposta para fazer, o Eurico não acreditou muito, tal, foi sentar e saiu. Então não tem nada a ver com Jorge Salgado, com nada. Eu participei da campanha de Jorge Salgado em 97. Não teve Nations Bank nenhuma. Nada. Terminou a campanha, o Jorge foi para casa. Acabou. Não teve nada disso. Tá? Não adianta contar a história. Só que o Nations Bank foi incorporado pelo Bank of America. E a lógica do Bank of America, em termos de investimento esportivo, investimento de marketing, investimento no país terceiro mundo como o Brasil, era diferente do Nations Bank. Os objetivos eram diferentes. Então, ele herdou a parceria, mas tinha objetivos diferentes. Isso foi o primeiro ponto. Segundo ponto, naquela virada ali, 98 para 99, a gente tem que lembrar, o governo Fernando Henrique, né, o primeiro mandato do Fernando Henrique foi diretamente relacionado ao Plano Real, 94. Ali você tem o que a gente pode chamar, ao contrário do que foi feito na Argentina com o Menem, não foi colocado uma paridade na Constituição, claro, de 1 por 1. Na Argentina foi feito, depois estourou. No Brasil não, mas havia uma paridade ali que entre 95 e 98 ficou ali em torno de um real e pouco o dólar em relação ao real. Muito bem. Quando chegou ali de 97 para 98, o Brasil já estava com as suas contas estouradas. Né? Sempre as grandes crises brasileiras tinham relação com o déficit externo brasileiro. O Brasil não tinha dólares para continuar e, portanto, tocar a sua economia. Como era o ano da reeleição, se empurrou isso até o final, quando logo depois da reeleição do Fernando Henrique foi divulgado, olha, não dá mais para ficar mais ou menos 1 por 1, vai a 2. Quem lembra da história econômica, teve demissão do presidente do Banco Central, teve mudança, teve chamada banda exógena, tal, teve uma série de problemas que o troço virou de 1 para 2 e pouco, assim, rapidamente.
O que todos esses grandes investidores, não só o Bank of America, mas outros que estavam no Brasil, tiveram essa relação anterior? Hicks Mills, ISL, todo mundo. Todos eles tinham faturamento baseados nos contratos de televisão, nos contratos de camisa, nos contratos de marketing, numa relação que era próxima de 1 por 1. Então, se o Vasco tivesse um contrato de 10 milhões de reais para receber da televisão, o Bank of America sabia que ele, se administrasse esse contrato, ele tinha mais ou menos 9 milhões de dólares para receber. Tá? Isso tem relação com a camisa, tem relação com as demais ações de marketing, com tudo isso. Então, mais ou menos, olha, se eu tiver mais ou menos 50 milhões de reais por ano, eu tenho um faturamento aqui na faixa de 45 milhões de dólares. Era o que a conta que ele fazia. De um momento para o outro, esse faturamento de 50 milhões de reais não vira 45 milhões de dólares, vira 25 milhões de dólares. Todos eles fazem essa conta, que esse dólar vai ficar em 2, vai para 2,30, 2,40, 2,50. E eu não vou ter como ter em real o faturamento em dólares que eu tinha antes. Ou seja, quando eu tiver que remeter o lucro para o exterior, ter pago o meu investimento aqui, eu não vou ter o retorno que eu deveria ter. Então, portanto, o melhor é sair agora. Isso não acontece só no futebol. Eu estou falando, isso tem acontecido agora. Há um ano atrás, a Ford fechou sua fábrica e foi embora. Ela faz a conta, olha, eu vou ter prejuízo. Eu vou ficar com o meu prejuízo inicial do que ficar mais 20 anos tendo prejuízo. O grupo que controla o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro resolveu dizer, olha, não quero mais. Perdi dinheiro, é verdade, mas prefiro perder agora porque a perspectiva dos próximos 5 anos, volume de passageiros, dólares, não é bom. Isso aconteceu com o futebol, todos saíram. Todos saíram. Hicks Mills saiu, ISL saiu. Então, portanto, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo perdeu seus parceiros. E o Vasco também. Quando você perde os parceiros, é bom lembrar, ninguém assina, nenhum atleta assina contrato com a ISL, ou com a Hicks Mills, ou com o Bank of America. Assina com o Vasco, com o Grêmio, com o Corinthians. Quando o parceiro vai embora, o contrato fica com a entidade esportiva. E você tem que assumir isso. Para você ter uma ideia, como a situação foi grave no futebol brasileiro, se você lembrar aqueles anos 2001, 2002, 2003, 2004, você tem a exceção do São Caetano, do Atlético Paranaense, do Santos, que não ganhava um campeonato, nunca tinha ganho um campeonato brasileiro. Essa realidade, né? Tanto que você vê, você tem o Atlético Paranaense, campeão em 2001, numa final com o São Caetano. Aí você tem o Santos em 2002 com aquele time de garotos, aparecendo ali, ganhou aquela final. Aí você vai tendo isso, 2004 era Atlético Paranaense e Santos, ou seja, os grandes, teoricamente, brasileiros, desapareceram naquele período porque estavam pagando as dívidas e os contratos que tiveram que assumir quando as suas parcerias foram embora. E qual foi o problema mais grave do Vasco? Que ao mesmo tempo que ele perde a parceria, ele tem, isso não é falado porque não tem interesse mais, né? A empresa não tem interesse em colocar isso, ele teve um bloqueio da Rede Globo Televisão, por causa da discussão daquela reta final do Campeonato 2000, a mudança da programação da Globo, a briga, o Eurico tendo que adiar os jogos, a Globo adiando os seus especiais de Roberto Carlos e Xuxa, que deu toda aquela confusão e que deu na camisa do SBT e a decisão da Globo de bloquear o Vasco. Né? Então o Vasco teve o cerco do banco, que ia embora, e da Globo. E ao ter o cerco da Globo, como é que a Globo fez esse cerco apoiando em duas frentes? Primeira, dando espaço para que o banco usasse os meios de comunicação da Globo para dizer que o Vasco é que devia. Então, a briga na justiça era reforçada pelo discurso da mídia dizendo que o Vasco devia e não o banco. E o segundo, estimulando a chamada CPI de futebol. Para você ter uma ideia de como foi o jogo, foi pesado, havia uma CPI para investigar a CBF na Câmara dos Deputados, que o relator era o Aldo Rebelo, deputado na época do PCdoB. A Globo procurou o Aldo e disse que queria, te dou todo o apoio se você botar a história do Vasco aqui. Ele falou, não tenho nada a ver com o Vasco. Né? Eu posso até olhar alguma coisa se tem a ver com a CBF. A CPI era sobre Nike CBF. Tanto que o Aldo teve aqui no Rio de Janeiro, visitou o Vasco, ficou encantado porque ele encontrou uma conterrânea dele que praticava atletismo morando no Vasco. Né? E o Aldo contou essa história. A Globo, como não conseguiu enviar Aldo, foi via Senado, fez uma outra CPI de futebol que se transformou quase numa CPI do Vasco, com 2 personagens que a Globo sustentou em termos de mídia. Geraldo Altoff, que era um senador obscuro de Santa Catarina, era um suplente que tinha assumido, depois não foi eleito, e Álvaro Dias, que precisava de palanque. Então, foram os dois. Aquilo se transformou numa CPI. Infelizmente, parte da oposição do Vasco, ao notar que não conseguiria ascender via quadro social, transformou a CPI, com o apoio da Globo, no palanque para fazer todo tipo de acusação. Apareceram personagens que eram conhecidos no Vasco sem nenhuma credibilidade. Tá? Personagens, não vou citar aqui, alguns já morreram,
Um, inclusive, foi candidato, teve 30 votos numa eleição lá em 1985, se não me engano. Outro era um perseguidor. Qualquer administração do Vasco perseguiu o Calçado, perseguiu o Eurico, perseguiu a Gatino e tal. Era um advogado, herdeiro de uma família rica da área de construção, que também não tinha nenhuma credibilidade no Vasco, mas tudo isso se transformava em escândalo. Virou para a família Marinho um objetivo que era destruir o Eurico. Se precisar destruir o Vasco, nenhum problema. O Vasco ficou 2 anos, quase 2 anos, sem receber um tostão da televisão. Sob a alegação da televisão de que o Vasco devia a TV Globo. Né? Ela contabilizava uma dívida lá. Tanto não é verdade. Quando a Globo precisou, porque também entrou no buraco a história do dólar, indo a quase R$4 em 2002, ela precisou rever os contratos. Ela só conseguiria essa revisão se todos concordassem. E o Vasco só concordou se voltasse a receber dinheiro. E voltou a receber o dinheiro da Globo ali, você sabe, naquela reta final de 2002. Depois de começar a montar o time, que depois foi campeão em 2003, com muita dificuldade. Né? Até porque você teve toda a campanha da história do São Caetano, da queda do Alambrado, dos atletas entrando na justiça e da falta de dinheiro. Você teve tudo isso. Então, o período difícil do Vasco, essa dívida que as pessoas falam de 2000, durou ali de 2000 a 2004. Em 2004, começa um saneamento financeiro no Vasco de base, de futebol profissional, de tudo isso, que evolui, que até ali 2007, 2008, o Vasco tem o ato trabalhista, o Vasco está na Team Mania com as suas dívidas fiscais equacionadas, e o Vasco já paga desde ali de 2004, 2005, salários em dia. O último grande jogo que a gente teve com o Eurico na administração, que foi aquela semifinal do Vasco Esporte, que o Vasco ganha 2-0 e termina eliminado da final da Copa do Brasil por causa dos pênaltis. Você pega o ponderoso daquele jogo, não tem uma penhora da renda do Vasco. O Vasco tinha mais penhora, estava equalizado. Mas só que depois vem aquele desastre que é, a partir de 2008, o MOVE, né, entre 2008 e 2014, e aí o Vasco perde todo o bonde da história, a dívida é triplicada, e aí é muito fácil você jogar a conta dizendo o seguinte: eu não posso dizer, porque as pessoas que estão lá, 70%, 80% delas estiveram com dinamite. Elas não vão dizer que foram elas que fizeram a dívida. Então é mais fácil jogar na história de 2000, porque teve a cobertura da mídia, porque teve a versão da imprensa, é mais fácil jogar. Até porque o Eurico não está mais aí, o Calçado não está mais aí, ninguém vai responder, fica por isso mesmo. Então a gente tem que entender o seguinte: o que se tenta jogar hoje, que a dívida veio de 2000, não veio. Essa dívida de 2000 impactou fortemente o Vasco entre 2000 e 2004. A partir de 2004, o Vasco se equaciona e estava pronto para que a gente poderia chamar decolar, porque estava com as suas contas relativamente em dia, com as dívidas equacionadas e formando um time que deu dinheiro naquele início de dinamite. A gente tem que lembrar de Felipe Coutinho, a gente tem que lembrar de Allan Kardec, a gente tem que lembrar do Alex Teixeira. Os jogadores estavam prontos, não só para jogar no Vasco, como para serem vendidos por um preço razoável que daria um impulso. Eu diria o seguinte: aquele período é decisivo, porque o período que o futebol brasileiro teve dinheiro nos últimos 30 anos, né, depois da formação da Copa União, de 1990 para cá, o período que o futebol brasileiro mais teve dinheiro foi o período que foi ali de 2009 a 2014 por causa da Copa do Mundo. Todos se beneficiaram, com exceção do Vasco. Ou receberam muito dinheiro, porque houve um novo patamar de televisão, houve um novo patamar de patrocínios esportivos, houve investimento em estádio, ou quem não recebeu nada disso recebeu títulos da CBF. Né? Gente que disputou Copa Brasil nos anos 60 com 4 jogos, que virou título campeão brasileiro. O Vasco não recebeu nada, não teve nenhuma representatividade nesse período. E a gente volta, quando se volta em 2015, aí você perde, você vê a noção da distância que ficou, em termos de rendimento financeiro, em termos de situação esportiva e de capacidade política de intervenções na CBF ou na federação. Então a gente precisa explicar bem isso, Sérgio, porque o que está se tentando fazer não tem nada a ver com o Vasco da Gama licenciamento, tem nada a ver com o banco. Ali o Vasco tinha plena autonomia, tá, discutindo com o seu parceiro, mas era o Vasco que tomava as decisões, ninguém contratava. O que está se fazendo no Vasco hoje é entregar o clube. A proposta é entregar o clube, porque não é fazer uma SAF que o Vasco seja acionista, não é isso. É fazer o que o Botafogo fez, entregar o clube a alguém, entendeu? E aí não tem volta, porque você pode falar tudo, mas teve volta. O Bank of America foi embora, não ficou dono de um quadrado do Vasco. O Vasco comprou um quarteirão inteiro em São Januário com aquele dinheiro. As pessoas não sabem disso, os mais novos. O Vasco não tinha saída para a rua São Januário. Terminava ali na arquibancada do Vasco, tinha um muro, toda essa área aí, Sérgio, exatamente. Toda essa área aí foi comprada. O Jorge Salgado tem a coragem de dizer que não se investiu em patrimônio. Quem compra isso hoje? Quanto é que vale? Tudo isso, um quarteirão inteiro comprado. Tudo isso foi comprado pelo Vasco naquela época. O Vasco não tinha isso, porque se tinha a visão de se fosse ter um novo estádio, precisava de área de estacionamento, tudo isso discutido com o banco. O Vasco aproveitou isso. Então, o que a gente lamenta é que se tente vender uma história que não é real para se vender o Vasco na xepa. O que a gente está dizendo é muito diferente.
você ter uma posição altiva, você ir conversar com parceiros, dizer, olha, o Vasco é isso, tem uma situação difícil neste momento, mas pretende voltar a estar neste patamar e tem esse potencial dentro do Brasil e da América do Sul. Então, esse é que a gente quer conversar. Como é que a gente pode fazer isso? Tal? O que você pode ganhar? O que eu posso ganhar? Não é isso. Está se procurando alguém para tomar conta do Vasco e essas pessoas irem embora tirando o dinheiro que eventualmente tem lá. É isso. Basicamente é isso. E eu acho que a gente tem que ter consciência disso.